Muito bem. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso primeiro encontro semanal, em que a gente está fazendo aqui pelo Zoom, pela facilidade de apresentar algumas imagens, algumas informações que ficam melhor fixadas quando a gente tem o visual. Me dá aí só um ok se vocês estão vendo bem a tela, se está tudo certinho. Tá ok? Maravilha. Qualquer dúvida, só abrir, por favor, o seu áudio e avisar, tá? Que tá precisando de alguma coisa, às vezes as internets dão umas piradas. Bom, a ideia da gente fazer esses encontros é pela facilidade que a gente tem de atingir um grande número de pessoas que continuam muito interessadas, muito curiosas para saber sobre aromaterapia. E, por causa da pandemia, a gente não está conseguindo aquele contato tão direto, né? Aquela coisa gostosa de sentir de perto o aroma de um óleo essencial. Eles ficam à espera de quem? Ó, vou tentar fechar aqui, desativar o som de todo mundo. Quem precisar falar, pode clicar, mas no momento eu estou desativando para a gente não ter essas interferências, ok? Bom, vamos. A primeira coisa que eu vou fazer, então, rapidinho, eu sei que tem muita gente que já me conhece, mas é sempre para a gente se situar para os nossos novos convidados. Vou fazer uma rápida apresentação de como eu cheguei, né, de como é que foi a minha trajetória até esse momento de estar aqui compartilhando com vocês. Alguém levantou a mão? Ai, gente, é difícil fazer todas essas. Alguém levantou a mão. Mamãe, pode abaixar a mão, se a senhora quiser falar, é só colocar, é só abrir o seu microfone. Vou abaixar a sua mão. Vamos lá, gente, é assim mesmo. Carla Fabiane está entrando. Vamos nos chegando. Bom, minha apresentação. Meu nome é Carla Stael. Eu sou aromaterapeuta, sou professora de aromaterapia, mas nem sempre foi essa minha área de atuação. Na verdade, eu comecei meu trabalho pela minha formação em direito. Desde muito cedo eu trabalhei no Tribunal de Justiça, depois eu fiz concurso para a Defensoria Pública e foi onde eu passei a maior parte da minha vida profissional trabalhando, o que eu gosto muito de chamar, trabalhando com pessoas. Claro que envolve demais a questão do direito em si, né, da técnica, mas principalmente por ter passado muitos anos em vara de família, o que me chamou a atenção foi a necessidade da gente sempre temperar, qualquer que seja a nossa atividade, com a técnica, mas também com o olhar para aquela pessoa que você está atendendo, com a forma como você pode, de fato, acolher e fazer alguma coisa para ajudar naquela situação. E quando eu já estava uns 5 anos para me aposentar, eu comecei a pensar se eu ia querer fazer isso o resto da minha vida. E aí, como o universo meio que atendeu as minhas preces, foi nessa época que eu fui apresentada às terapias integrativas. Mas até porque eu precisava de cuidados por cansaço, muita preocupação, muita ansiedade no meu trabalho. E daí eu percebi que ali também era um filão de uma forma de trabalhar, uma forma de ajudar. E aí eu me tornei terapeuta holística, isso já há quase 8 anos atrás, primeiro com a técnica de Body Talk, que me levou a estudar medicina chinesa, então eu fiz uma pós-graduação em acupuntura, fui fazendo outras técnicas de medicina chinesa, também aprendi a trabalhar com laser terapia, que é aplicada à acupuntura, e me tornei especialista em em aromaterapia, porque lá na acupuntura eu fui apresentada a essa modalidade de terapia integrativa. E foi um deslumbre, realmente foi um encontro que eu costumo falar que foi um encontro de almas. Eu me senti acolhida pela aromaterapia, porque tudo que eu tinha aprendido antes fazia sentido. Eu achei na aromaterapia um conjunto de 2 mundos. Eu achei o mundo químico, que a gente vai abordar um pouquinho hoje, mas também o mundo da energia, da vibração, daquilo que transforma a vida da gente.
E aí, por causa do mundo químico, eu fui para a faculdade de novo, depois de aposentada, e estou fazendo biomedicina para dar uma olhada nisso tudo. O meu encontro com a doTERRA, né, hoje eu sou consultora da doTERRA, eu trabalho com essa empresa de óleos essenciais, foi bem por acaso, foi dentro de um curso de formação, eu já era aromaterapeuta, já era acupunturista, e conheci os produtos. E aí comecei a usar, mas logo que eu comecei a colocar isso na prática dos atendimentos, ficou claro que eu precisava ter para compartilhar, inclusive, os produtos. Não bastava só compartilhar os benefícios. As pessoas começaram a querer ter. Então, e aqui estou eu, trabalhando como consultora da doTERRA e muito feliz, porque isso me permite ampliar essa forma de compartilhamento, né? Explicando, trazendo experiências. Hoje, quem teve a oportunidade de ver o meu Instagram deve ter visto um relato emocionado de uma mãe que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu sou vovó recente, então ela fala muito da maternidade, eu comecei a seguir, e quando eu vi o filhinho dela com o nariz completamente entupido, sem conseguir nem enxergar direito de tão congestionado que ele estava, eu fiz contato e ofereci a ela para conhecer. E foi assim, uma mudança de vida. O Theo, que é a fofura do filho dela, até participa do vídeo, dizendo o que fez ele voltar a respirar. É muito legal. Isso é o que move a gente, é ter esse retorno positivo das pessoas a quem você apresenta os óleos essenciais. E é isso que eu queria fazer hoje com vocês. E vamos dar uma mapeada, porque senão eu falo 3 dias sem parar de aromaterapia, então tem que fazer um roteirozinho do que a gente pode esperar desses nossos encontros semanais. Primeiro, e a primeira finalidade é fazer um treinamento geral sobre aromaterapia, falar sobre os produtos, falar sobre os óleos essenciais que podem nos ajudar numa e em outra situação. Já está sendo preparado, já recebi o positivo de vários profissionais de diferentes áreas, da psicologia, da otorrinolaringologia, que também fez parte da minha equipe, a doutora Daniele Torres, que fez recentemente uma apresentação no Bom Dia Rio, falando sobre o uso da aromaterapia em pacientes com sequela de Covid. Então, todas essas informações que vêm embasadas por profissionais que já estão usando a aromaterapia, nos ajudam a entender e ampliam o nosso conhecimento. Então, eu vou usar isso também para aprender, né? Esses encontros vão ser uma troca. A gente vai estar sempre trazendo novidades. O treinamento de acesso ao site doTERRA, porque entre os nossos convidados, né, entre vocês que estão participando aqui hoje, tem muita gente que já trabalha com a doTERRA também, mas nem sabe utilizar todos os recursos que a própria empresa nos apresenta, porque é do interesse da doTERRA que a gente se capacite, que a gente faça o melhor uso de óleo essencial e que não seja só um frasquinho guardado na nossa prateleira, e sim uma coisa que a gente traga para o nosso dia a dia que tenha benefícios. E mais para frente, à medida que o nosso grupinho for ficando mais selecionado, com pessoas interessadas no assunto, a gente vai fazer também um treinamento sobre a oportunidade de negócios, porque muita gente já está na doTERRA e não tem a menor ideia de que não precisa fazer esforço nenhum para agregar, além do bem-estar de saúde, um bem-estar financeiro e ajudar a ter uma renda extra. Então, a gente vai tentar abranger um pouco de tudo nesses nossos encontros. Muito bem, então, atendendo às sugestões de uma das nossas colegas, da Carla Fabiani, a gente vai ter principalmente o foco em 3 tópicos. O que são os óleos essenciais, quais são os níveis de atuação deles no nosso organismo e como é que a gente pode ver a questão de comprovar os resultados. Isso tem sido uma pergunta recorrente e eu tenho certeza de que vem da parte mais das pessoas que estão muito acostumadas a lidar com a medicina convencional, com o que a gente chama de alopatia, aqueles remédios que vêm segundo as bulas, né, de várias pesquisas, de vários estudos, e que trazem ali a sua comprovação de resultado. E a gente fica viciado nisso, a gente quer a comprovação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para mostrar como é que a aromaterapia se situa nesse cenário. Bom,
do começo o que são óleos essenciais. Eu não vou perder aqui muito tempo falando sobre muitos detalhes, e porque a gente sabe que a maioria das pessoas já deu uma informada. Todo mundo que me liga assim pela primeira vez fala: eu pesquisei na internet, eu já procurei saber o que são óleos essenciais. Então a gente vai falar bem básico. São substâncias extraídas de plantas. A forma da extração depende da parte da planta onde esse óleo estava armazenado. Uns são muito fáceis de ser extraídos, outros demandam um processo muito mais elaborado. Eu queria colocar aqui, gente, no não perturbe, para a gente não ficar com esse barulhinho. Pronto, ficamos. Não perturbe. Beleza. Uma mesma planta, às vezes, pode nos dar óleos de diferentes partes dela mesma, mas não são todas as plantas que são capazes de fazer a produção de um óleo essencial. Isso a gente já vai ver por quê. Por que nem todas as plantas dão para a gente o óleo essencial. O que eu queria mostrar hoje é essa imagem que eu achei muito legal. Vamos falar de óleos cítricos. Aqui no caso é uma laranja, mas poderia ser o limão, a bergamota, a tangerina, todos os óleos que vêm de frutas cítricas. Então a gente tem aqui uma lente de aumento que pega lá a laranjinha no pé, que aproxima ela um pouquinho e que foca na casca. Quando a gente abre uma tangerina, quando a gente descasca uma laranja, a gente já vê esse óleo essencial brotar, a gente já vê isso explodir, né? E às vezes até pega na mão da gente, e a gente precisa ter cuidado porque eles têm uma substância que é fotossensível. Então, se você se descasca o limão e depois vai para o sol, é possível que você fique com a mão manchada. Por que isso acontece? Porque os cítricos são as plantas da onde o óleo essencial é mais facilmente extraído. Ele está muito na superfície. Agora, vamos ver com um microscópio eletrônico onde é essa bolsinha. Essa casquinha tem mínimos bolsinhas de óleo. E é dali dessa bolsinha que está sendo armazenado. Então, quando ela é levado para uma máquina de espremer, né, chamada de expressão a frio, ela facilmente libera o óleo essencial, que depois vai ser separado do suco, que depois vai sofrer todo um processo de depuração e vai se transformar, então, no que a gente conhece, que são, acho que eu passei duas, tá mais para frente. O que a gente conhece que vem engarrafado nesses frasquinhos. A gente fala muito de óleo e muitas pessoas confundem achando que óleo essencial é gorduroso. E a gente vai explicar agora que não é. Os óleos que também são vegetais, que também são extraídos de plantas, mas que são chamados óleos graxos, são os que a gente usa, também muito importantes na aromaterapia, como óleos carreadores, que vão facilitar a apresentação do óleo essencial na nossa pele, que vão facilitar, inclusive, quando o óleo essencial tem alguma substância que possa ser mais tóxica para a nossa pele. Então, ele vai proteger para que não haja nenhuma irritação, né? Nenhuma irritação na nossa pele. E, por isso, esses são os verdadeiros óleos, como a gente descreve, gordurosos, que deixam uma sensação na pele, né, de gordura, que na maioria das vezes não tem cheiro e são usados como base para o óleo essencial. Esse sim, que tem bastante cheiro, esse que tem um aroma e que tem várias propriedades diferentes do... Deixa aí que tem um monte de gente aqui para admitir. Ui! Pronto. Estou admitindo aqui, desculpa, gente. É complicado administrar, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Óleos essenciais são voláteis, são mais parecidos com um álcool que a gente poderia comparar. Então, não tem essa aparência gordurosa de um óleo vegetal, chamado óleo graxo,
que é usado como óleo carreador. Aqui a gente tem figuras e exemplos do que são os óleos gordurosos mesmo. E temos o de milho, temos o girassol, a semente de uva, soja, azeite. O próprio azeite que a gente tem em casa é um óleo carreador. O óleo de coco, o de abacate, amêndoa, enfim. Cada um deles com uma propriedade e todos eles casam muito bem com os óleos essenciais para que a gente possa complementar o trabalho de uso na aromaterapia. Isso aí tem que clicar. Muito bem, vamos explicar então agora a principal diferença entre esses dois. Mesmo entre as plantas que produzem óleo, existe uma diferença entre aqueles que são os primários, ou seja, aquele que de fato a planta usa para o seu próprio benefício, e aquele, então, que todas as plantas, né, vão apresentar, e outros que são os óleos de uma família química diferente, que são os óleos considerados metabólitos secundários das plantas. Então, nem todas as plantas vão apresentar. Na primeira categoria, a gente tem exatamente os ácidos graxos, que correspondem a esses óleos gordurosos, a esses azeites vegetais. E na segunda categoria, a gente tem os óleos essenciais, que são chamados de metabólitos secundários, exatamente porque eles são produzidos para que a planta tenha benefícios específicos. Entre eles, afastar os parasitas, atrair os polinizadores, né, e com isso garantir a sua espécie, melhorar a sua comunicação com o meio ambiente. As plantas, na verdade, são incrivelmente conectadas com o seu próprio ambiente. Existe um vídeo da BBC que mostra que quando elas estão se sentindo ameaçadas, inclusive por insetos, por predadores, elas conseguem liberar substâncias que vão ser percebidas pelas outras plantas e que vão começar a preparar a sua própria defesa. Então, mais do que na hora da gente começar a olhar para isso e começar a mudar, já existe esse movimento de que os defensivos agrícolas passem a ser, na verdade, uma forma de utilização de substâncias naturais, para que não haja o prejuízo que a gente tem com os agrotóxicos. As próprias plantas podem dar ao homem a condição de se protegerem dos predadores. Isso é uma capacidade que elas têm através dessas substâncias chamadas metabólitos secundários e que a gente usa porque vão trazer para nós os mesmos benefícios que trariam para a planta. Nós vamos falar um pouquinho da química dos óleos essenciais, mas podem ficar tranquilos que não é nenhuma intenção de dar aqui uma aula de química, nem de trazer conceitos complicados. Mas é para situar a gente exatamente naquela questão de por que eles funcionam e como é que se comprova essa eficácia dos óleos essenciais. Disso aqui, eu não quero nem que vocês se preocupem com a parte em questão de estrutura. A estrutura dos óleos essenciais diz respeito à reunião das moléculas, né? Quantos átomos de carbono ela tem, quantos átomos de hidrogênio, que são as partes mais importantes que compõem todos os seres vivos, inclusive nós, né? Que são os carbonos e o hidrogênio. Na verdade, o que nos interessa é isso aqui que está destacado em vermelho, que são os grupos funcionais. Esses grupos funcionais aparecem a partir da modificação, da união do oxigênio também, junto ao hidrocarboneto, ao hidrogênio e o carbono. Então, a gente vai ter as mais variadas categorias de grupos funcionais, que são os álcoois, os aldeídos, os fenóis, os ésteres, as cetonas, ésteres e óxidos, que são os principais. E eu não quero que vocês se preocupem em decorar esses nomes, mas para quem está interessado de verdade em entender um pouco da aromaterapia e saber como usar na sua vida diária, esses nomes começam a se repetir e começam a fazer sentido, porque cada um deles tem a sua função específica, tem a sua atuação mais voltada para um ou para outro tipo de atuação no nosso corpo. E isso vai fazendo da gente, intuitivamente,
vai trazendo a capacidade da gente escolher o melhor óleo para aquela nossa necessidade atual. Então, vamos lá. A segunda parte, a gente volta a falar de química, é em relação aos níveis de atuação no nosso organismo. Já falei que, de acordo com o grupo funcional, ele vai ter mais direcionamento para a nossa parte respiratória, ele vai atuar mais na área de relaxamento muscular, inclusive, ou também na nossa área de relaxamento emocional, de nos acalmar. Eu coloquei essa imagem porque a gente está muito acostumado a se ver como corpo físico. Tem muita gente que ainda não consegue imaginar que o corpo físico é importante, sim, mas não é ele o que toma a primeira importância quando a gente está pensando em saúde, em bem-estar. Mesmo a gente se vendo como corpo físico, poucas vezes a gente para admirar a complexidade dele. Olha só, aqui a gente tem separados, né, um do outro, assim, destacados, os vários sistemas que nos compõem. A gente tem o sistema esquelético, a gente tem o muscular, o circulatório, o sistema nervoso, que é esse amarelinho, né, que está ligado lá no nosso cérebro, que recebe os estímulos e responde a todos os estímulos que a gente vivencia no dia a dia, e o outro que é o nosso sistema linfático. A gente trabalha com toda uma rede de sistemas físicos para completar, mas a gente não se lembra que a gente é muito mais do que o corpo físico. A área de atuação do óleo essencial abrange todos esses níveis, que não só o físico para nos trazer conforto, mas também o mental, para trabalhar nos nossos pensamentos, às vezes muito congestionados, né? Muito insistentes, no nosso lado emocional e no nosso lado energético. Eu confesso para vocês que a parte energética da aromaterapia foi a última que me completou no entendimento das maravilhas que a gente tem na mão e que não sabe utilizar. Óleos essenciais são oriundos de plantas, eles carregam a energia vital da planta. Então, eles nos emprestam essa energia para que a gente recupere a nossa. Quem gosta de estudar física quântica, quem já começou a ver a questão das vibrações de um corpo saudável, de um corpo doente, começa a entender que quando a gente eleva nossas vibrações, e isso a gente pode fazer através do uso da aromaterapia, a gente consegue melhorar a nossa saúde. A mesma coisa quando a gente eleva o nosso nível emocional, quando a gente mantém o nosso equilíbrio. É claro que de um lado ou de outro a gente vai ter um momento mais triste ou um momento mais exaltado, mas o ideal é que a gente consiga trazer isso numa faixa de equilíbrio, para que essa desarmonia não evolua e acabe se manifestando no nosso corpo físico. Então, óleo essencial, de fato, é um presente da natureza, porque ele consegue atuar em todos esses níveis. Ele consegue usar a sua energia para nos entender, né, e nos completar em todos os nossos níveis de ser, de organismo, de ser vivo. Bom, só vou dar uma interrompida rapidinha. Gente, tem alguém rabiscando a tela. Eu vou tentar tirar isso aqui, mas é complicado. Vamos ver o que eu consigo permitir que o participante anote. Então, eu tirei. Muito bem. Vamos adiante. O que a gente tem como modelo de cuidado de saúde hoje? Essa foto é uma foto que a gente repete em várias apresentações, porque acaba sendo o modelo, né? A gente busca nos medicamentos sintéticos, que na verdade são compostos isolados em laboratório, muitos deles ainda, né, originariamente idealizados a partir do cuidado que se tinha através das plantas, mas mudados, sintetizados. Descobriram-se que a molécula tal, junto com a molécula tal, fazia o medicamento, e aí, em vez de usar a planta, o exemplo, por exemplo, é a salicina, que vem da casca da árvore do salgueiro, que virou o ácido acetilsalicílico, que é a nossa aspirina.
Só que lá na árvore, ela vem com uma grande quantidade de outros compostos. No nosso medicamento moderno, foi isolado um laboratório. A visão desses medicamentos é apenas a doença. E mais especificamente, de eliminar os sintomas que a gente tem. Novamente falando de um analgésico. Você passa um dia muito tenso, está com uma dor de cabeça, e aí o que você procura? Aquele que a propaganda anuncia como o que atue mais rápido, aquele que vai te dar um alívio imediato, aquele que vai te trazer fora a dor. Você não para pensar qual o motivo daquela dor, você não para respirar e dar tempo do seu corpo se recuperar do desgaste que possa ter tido naquele momento. Então, você está trabalhando só com sintoma. No momento, o sintoma vai embora e você se dá por satisfeito, mas em breve é possível que ele retorne. Então, o que acontecia desde a antiguidade, que era o modelo antigo, né, de cuidados da saúde, era utilizar de medicamentos naturais, era restabelecer o funcionamento normal do corpo e não só eliminar os sintomas. Claro que sim, você está com uma azia, você busca se ver livre daquele incômodo, você está com uma dor de cabeça, você busca se ver livre daquele incômodo, mas a ideia é que não substitua o funcionamento normal do corpo. Isso é uma situação que os próprios medicamentos sintéticos trazem lá na bula. Alguns são chamados de efeitos colaterais, mas a grande verdade é que alguns estarão substituindo o funcionamento normal do seu organismo, que vai se acostumar. Bom, já que esse remédio faz isso, eu não preciso mais produzir. E a gente é um ser que funciona à base de metabolismo, à base de reações químicas. Por exemplo, é preciso que o nosso estômago secrete ácidos para que a gente mexa, né, com o alimento e transforme ele em moléculas menores que vão conseguir ser transformadas em energia para a gente sobreviver. A gente não dá conta de produzir tudo que a gente precisa, como uma planta, por exemplo. A gente tem que pegar um alimento e metabolizar ele em comida. Quando a gente tem uma azia, uma má digestão, é possível sim que haja um excesso de ácido. Má digestão não, mas a má digestão seria menos, mas uma azia. Está produzindo muito ácido. E o que a gente toma? Um antiácido. A gente toma um remédio para diminuir aquela acidez. Só que se isso é usado por muito tempo, o seu corpo vai entender. Estou sendo bloqueado. Não é para fazer isso. E aí o que a gente fica? Igual aquela cabeça, dependente de remédios. A gente precisa sempre estar tomando aquele para que ele faça o funcionamento. Então, isso não é o que se propõe à medicina integrativa, à medicina natural, o que trabalhava desde sempre com as plantas que traziam o alívio dos sintomas. Essa é, na verdade, a proposta da aromaterapia. De forma alguma, substituir a alopatia, de forma alguma dizer que há remédios naturais para todos os males que nos afligem agora na modernidade. Existem condições de saúde, condições em que o nosso organismo está tão debilitado que ele de fato vai precisar de uma cirurgia, que é um procedimento invasivo, mas muito necessário, de uma rádio, de uma químio, que são procedimentos invasivos, mas às vezes é necessário para preservar. Só que a gente se acostumou a usar desses grandes apelos, né, da indústria, que está lá fora, o resultado, a solução do seu problema. Não é isso que acontece, a gente acaba ficando dependente. A proposta da aromaterapia é mais segura e mais prática do que a que os nossos antepassados faziam, né, de usar plantas direto, porque hoje em dia a maioria de nós mora num apartamento ou quando mora em casa não tem tempo para cuidar de uma horta medicinal. E se tem tempo, se tem espaço, perdemos aquele feeling, aquela sensação, aquela condição de identificar a planta correta. E, mesmo sendo natural, mesmo vindo das plantas, nem todas são
possíveis de serem ingeridas. Há, de fato, algumas plantas tóxicas. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando se propõe a usar remédios naturais. A gente precisa ter um mínimo de conhecimento para não usar plantas erradas e aí conseguir piorar a nossa situação ao invés de resolver. Então, por que eu digo que a aromaterapia é prática? Porque os óleos essenciais que são fornecidos à venda já foram testados, os óleos já foram considerados de plantas que não causam nenhum envenenamento, né, nenhuma toxicidade se usados nas doses corretas, e essa também é a nossa proposta nesses encontros, explicar como o uso pode ser de uma forma segura e infinitamente mais prático do que você ter que recorrer a horta, pegar a plantinha, higienizar, saber, inclusive, se ela está livre de agrotóxicos, né? Fazer o seu chá, ou macerar, ou, enfim, usar da forma que você quiser. A aromaterapia, com toda a segurança e com toda a praticidade, vem nos resgatar a possibilidade de usar a medicina natural, as plantas, no nosso bem-estar. Vamos entrar, então, num assunto que é bastante polêmico, né? Porque é o que a gente foi desafiada a explicar. A comprovação da eficácia da aromaterapia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: desde março de 2018, a aromaterapia é uma prática integrativa e complementar oficial do Sistema Único de Saúde, do SUS. O Ministério da Saúde assinou uma portaria, obedecendo às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, de implantar essas práticas que ele chama de práticas tradicionais, terapias tradicionais. Não é uma coisa só porque é popular, só porque todo mundo usa. É porque foi reconhecido que há uma evidência de que tudo isso funciona e recomendou desde 1970, gente, presta atenção como a gente demorou a acordar para isso, a inclusão dessas práticas tradicionais na oferta do Sistema Público de Saúde. E eu acho muito importante que a gente divulgue essa informação, porque assim como a acupuntura, o shiatsu, o reiki, já são práticas incluídas pelo Ministério da Saúde nesse rol de práticas integrativas, na política pública de saúde. Se a gente não souber disso, a gente sequer vai pedir por esse serviço, né, no nosso postinho de saúde, a gente vai perder a oportunidade de usar o que já deveria estar à nossa disposição. Então, é preciso que a gente conheça esse direito, é preciso que a gente conheça os benefícios e comece a procurar por eles no Sistema Único de Saúde. Quanto à questão da eficácia, né, da evidência científica, vamos primeiro explicar o que é uma evidência científica. É preciso que tenham existido estudos, pesquisas, que sejam feitas com métodos científicos para que seja considerado uma evidência científica. Essas práticas podem ter sido pela simples observação ou até mesmo por experimentação. Não significa que eu tive o mesmo tipo de estudo que, por exemplo, os medicamentos alopáticos têm. Aquela pesquisa de que juntando 1 mais 1 deu 2. E isso, na verdade, é uma ilusão, pelo que a gente vai ver mais à frente. Nós não somos iguais. Nós não temos como juntar que todas as práticas vão ser 1 mais 1 igual a 2. Tanto é que, de vez em quando, aparecem medicamentos supostamente muito bem comprovados, com a sua eficácia a toda prova testada, e são retirados do mercado porque os efeitos colaterais são muito maiores do que os efeitos benéficos que ele deveria trazer. Quanto a resultado de pesquisas, olha só, isso aqui é um site especializado em publicar pesquisas médicas, que chama PubMed. Ele tem em inglês, por isso que eu lancei a pesquisa Essential Oils, mas ele logo traduz para o português. E só nesse aqui, que eu coloquei ontem, fiz uma pesquisa, olha, dia 4/11, nós encontramos 21.887 resultados
a respeito de óleos essenciais. Então, existem várias aplicações, existem vários estudos, e esses estudos concluem por experimentação, por observação, a real eficácia. Como são feitos esses estudos? São feitos in vitro, com células, e muitos deles, inclusive aqui no Brasil, em universidades públicas, já com animais, trazendo para a gente o resultado da experiência em vivo. E para nós que somos aromaterapeutas e que já usamos os óleos essenciais, essa evidência é no dia a dia, é no nosso convívio com os óleos essenciais, na nossa mudança de padrões, na desnecessidade de um tratamento continuado, porque aos poucos, algumas situações que eram ruins para a gente, eu tenho uma amiga que está aqui nos ouvindo, que tinha crise de enxaqueca, começou a usar o óleo essencial e aos poucos não só foram se espaçando, como num determinado momento isso desapareceu. Na minha casa eu tenho inúmeros exemplos de óleos essenciais que foram fazendo esse trabalho de exatamente suporte ao corpo, de reorganizar e não substituir um remédio. Esse deveria ser o efeito esperado, dar um suporte no momento e aos poucos fazer tudo funcionar novamente. Aqui a gente tem outra plataforma também de pesquisa, que é a Cielo, e aqui eu destaquei só uma, porque eu achei muito interessante a gente ter condições de substituir na indústria alimentícia óleos essenciais derivados de especiarias, que são altamente... funcionam como antirradicais livres, né? Eles são antioxidantes, como substituto para aquele monte de palavras que a gente nem consegue pronunciar, que vem nos alimentos como conservantes artificiais. Porque a maioria desses óleos vindos de especiarias age sobre bactérias que contaminam os alimentos. Então, eles vão dar ao alimento uma sobrevida, uma condição de durar mais, sem a necessidade de ter tanta química para que ainda nosso fígado tenha que metabolizar quando a gente se alimenta. Vou dar uma explicadinha aqui nessa imagem, eu até coloco aqui da onde ela está disponível, porque é um estudo de uma nova ciência chamada metabolômica. Aliás, a gente está assim, pululando uma quantidade muito grande de novas formas de pesquisa, porque exatamente foram se percebendo que não dá para generalizar. Olha, falando sobre o medicamento, né? É exatamente isso que a metabolômica estuda. Ela estuda o metabolismo, que a gente já falou, todos nós precisamos de metabolismo, das nossas células, diferenciadamente, para ter um ou outro resultado. E olha que legal, eles falam da medicina herbal, que é afinidade absoluta, né, com a aromaterapia, com os óleos essenciais. A única diferença é que a gente não usa a planta inteira e apenas aqueles metabólitos secundários, aqueles líquidos que são extraídos das plantas. Mas olha o que é... Eu não sei se vocês estão vendo o alto da tela, eu vou tirar o meu aqui, que não estava aparecendo. Pronto, tirei. O senhorzinho lá, um rapazinho com uma cara de doença, né? E diretamente ligado a ele, uma plaquinha que fala do ambiente. Essa nova pesquisa de metabolismo das nossas células insiste em levar em consideração o que a gente se alimenta, o que a gente bebe de álcool ou não, ali o desenho é um álcool, nossa forma de exercício físico, como é que a gente cuida do nosso corpo, né? Como é que é o nosso nível de sedentarismo, se fuma, se toma muito café, enfim, tudo que a gente usa e coloca para dentro da gente. O ambiente em que a gente vive reflete na nossa saúde. Os nossos hábitos se refletem na nossa saúde. E aqui ele explica, a segunda setinha leva como é que são feitas as pesquisas através dos nossos próprios fluidos, né, do que a gente excreta, o sangue, a urina, as fezes, os tecidos, e vai estudar como é que acontece. Só que ela não leva só em consideração isso. Olha a carreira de situações na coluna E. O seu estado pré-clínico, os seus dados pré-clínicos, seus dados clínicos, que aí seriam os seus sintomas, a sua genética, a epigenética, que tem muito a ver com a questão
de tudo que você e os seus ancestrais, o seu ambiente trouxeram para você, que podem ter influência no seu DNA, mesmo não mudando a genética, né? Não mudando os genes, mas mudando a forma de você responder. Enfim, todas essas situações que vão exigir, e através dessa ciência, realizar uma análise integrada. É preciso que a gente volte a se ver como antigamente, é preciso que a gente volte a perceber o que a gente colocou lá no início. Até o nosso corpo físico tem vários sistemas. Imagina quando a gente deixa de olhar para os outros que não estão no corpo físico, para o nosso mental, para o nosso emocional, para o nosso energético ou espiritual, como a gente também pode classificar. Com isso, olha como mudou a carinha do nosso paciente lá. Né? Ele vai ter destinado a ele um olhar de uma prática médica e farmacêutica, aqui no caso, para nós, aromaterapêutica, individualizada, com uma análise totalmente personalizada. E é isso que a gente busca difundir para todo mundo que quer conhecer a aromaterapia. Não basta você saber só qual é a técnica, é preciso que você se preocupe. Toda vez que alguém me pede assim, minha filha, minha mãe, meu pai está muito ansioso, o que eu posso dar para ele? Né, Gisele, que está aqui com a gente. É sempre a pergunta de volta. Me conta um pouquinho dele, como é que ele está? Qual o momento? O que ele está passando? Porque o óleo essencial vai sim ajudar na parte química. A gente tem muito da química do óleo essencial funcionando, mas a gente pode ajudar o que veio antes daquele sintoma físico. A gente pode tentar reorganizar a mente, o emocional, para que essa pessoa então adquira uma capacidade de se cuidar, de ter a sua própria renovação emocional, que acaba se revelando no físico. Toda vez que eu saio, tem que clicar de novo. Vamos lá. Vamos falar, então, eu vou tentar falar pelo menos de um óleo em cada um desses nossos encontros. E hoje eu queria falar com vocês da lavanda. É um dos óleos mais populares da aromaterapia, um dos óleos mais pedidos, né, nesse ano que a gente está vivendo, totalmente novo, totalmente cheio de momentos de ansiedade, de dúvidas, e que vem trazendo, de fato, muito conforto para as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer. A lavanda é um dos óleos que tem uma das maiores concentrações de diferentes princípios ativos, né? Princípios bioquímicos ativos. São, em média, mais de 300 óleos essenciais numa gotinha. Óleos essenciais não, princípios ativos numa gotinha do óleo essencial de lavanda. Os principais são o linalol, o acetato de linalila, que na sua composição foi comprovado, isso é fato, é objeto de estudos, na Alemanha, inclusive, é tão avançado esse tipo de estudo que passou a compor um medicamento à base de óleos essenciais para controle da ansiedade. Porque esses compostos, aliados a outros que vêm em menor quantidade, dão ao nosso corpo físico, ao nosso emocional, uma grande sensação de calma, de relaxamento, nos ajuda a ter uma noite tranquila de sono. E a gente sabe que uma das primeiras coisas que costuma sumir em momentos de grande tensão é o nosso sono. E como uma boa noite de sono faz falta, não só para nosso emocional, né, porque a gente acorda de mau humor, de ressaca, quando não dorme bem, mas também para o nosso corpo físico. É preciso, é durante o sono que a gente repõe muito do que foi perdido durante o dia. O fígado trabalha, né? Eu sou fã da medicina chinesa, que faz toda esse apanhado, né, de funções. Cada órgão tem as suas 2 horas de atuação no nosso organismo. O fígado é um que trabalha de madrugada, então é super recomendado que a gente esteja dormindo em sono profundo para que tudo se renove, para que todos os planos sejam feitos para o dia seguinte. Então, o sono
não é só uma questão de deixar a gente cansadinho quando a gente perde. É sim um grande fator de preocupação, porque vai debilitar não só o nosso emocional, mas com certeza o nosso físico também. E por causa do fato do óleo essencial de lavanda ter uma grande quantidade de princípios ativos diferentes, ele também é um óleo que tem um grande número de indicações. Olha só, a gente tem aqui só de cara. Já falei do relaxamento, ele é muito bom para nos ajudar naqueles momentos em que a gente está muito agitado e com isso pode levar a um aumento da nossa pressão arterial. Inclusive para ajudar, mas nunca para substituir, tá, gente? Por favor, nunca para substituir um remédio que ajude no controle da hipertensão, da pressão alta. O que a gente tem visto é que muita gente que nos procura toma o remédio, não está tendo o resultado no controle da pressão e quando associa o óleo essencial de lavanda, se surpreende com a rapidez com que esse estado volta a se estabilizar. Não quer dizer que ela vai tirar o remédio porque começou a usar a lavanda, mas com o passar do tempo, quando ela retorna para o controle médico indispensável, pode ser que esse remédio seja diminuído. Pode ser que ela tenha conseguido controlar via emocional aquilo que abalava o seu físico. Então, é maravilhoso você integrar esses cuidados naturais. A lavanda é um poderoso cicatrizante. Quando a gente corta, né, aconteceu aqui com a minha funcionária, um talho enorme no dedo, já estava assim, sangrando a beça, a gente vai lá, pinga uma gota direto. A lavanda é um óleo super seguro para usar direto na pele. Ela ajuda a cicatrizar. Se você colocar uma melaleuca, então, que ajuda, inclusive, a parar o sangramento, o resultado melhora. Os óleos essenciais combinam entre si, você pode aproveitar as propriedades de um e de outro. É um analgésico muito legal. A gente usa até para criança, quando está nascendo os dentinhos, para colocar nas mandíbulas, né, na mandíbula, do ladinho de fora, acompanhando o local da dor. É ótimo para a criança relaxar, para dormir. É um antisséptico muito poderoso, então, junto com o efeito cicatrizante, você está ali protegendo aquele corte, por exemplo. Muito útil para a gente tratar picadas de insetos, queimaduras, inclusive queimadura de sol. Tá? Eu já tive essa experiência de usar no meu filho, que não quis usar o protetor solar e que ficou com a pele do ombro toda ardida, toda descamando, né? E com um creme junto com a lavanda, tratou a queimadura, que ficou maravilhoso, acabou até a descamação. Em caso de hematoma, ele vai ajudando a clarear a pele. Se eu for contar todas as experiências que a gente teve, já tive também com a minha família, que teve um tombo, que machucou, ficou com o rosto todo aquele roxo pesado, e a gente sabe que o hematoma vai mudando de cor, e foi muito bom o resultado, a evolução foi muito rápida, porque foi clareando. Então, é maravilhoso, tem muitas utilidades mesmo. A capacidade da lavanda de nos ajudar é muito grande. E sem contar o que ela ajuda no emocional, que é nos acalmar, ajudar a gente a controlar a insônia, controlar o excesso de emotividade quando a gente às vezes está muito estressado, muito ansioso, porque ela vai diminuindo aquela sensação de angústia. Então, lembra que eu falei, o equilíbrio ajuda a gente, quando a gente está em equilíbrio emocional, todo o nosso organismo funciona também com mais equilíbrio. E a última indicação, é a nossa primeira, quando alguém pergunta, o que eu posso ajudar um bebê a dormir? Tranquiliza a agitação de bebês. Você pode colocar uma gotinha na água, você pode colocar na água do banho da noite, você pode colocar um difusor no quarto, você pode colocar uma massagenzinha com óleo carreador na solinha dos pés. Mas agora eu queria falar de novo do que a gente falou lá na frente. Por que os remédios de farmácia são diferentes dos óleos essenciais? Porque nós somos diferentes. Cada pessoa reage de uma maneira. Então, se a maioria, se o consenso é que a lavanda nos acalma, nos ajuda a dormir, nem todo mundo reage assim. Porque nem todas as pessoas... Aqui eu falei para vocês dos princípios ativos da lavanda, né? O linalol e o acetato de linalila. Mas nem todas as pessoas vão reagir do mesmo jeito.
a esses constituintes da lavanda. Querem um exemplo? O meu netinho, ele não se beneficia tanto da lavanda quanto se beneficia da laranja doce, que é a Wild Orange. Na verdade, assim, qual é o principal componente da laranja? É o limoneno. Em princípio, não é o primeiro que a gente vai indicar para alguém adormecer, mas para ele, a gente já testou alguns, é o que de fato acalma e dá a ele uma noite tranquila. Eu ainda uso a lavanda? Sim, às vezes eu até conjugo os dois, mas o que de fato faz sentido para ele é o uso da laranja. Então, quando um remédio de farmácia sai naquela caixinha pronto para 200 milhões de pessoas, ele não está individualizando você. Ele traz lá uma lista de todos os possíveis efeitos colaterais. Algumas pessoas até leem antes e começam a ter os efeitos colaterais só porque foram sugeridos, só porque leram. Isso é o trabalho individualizado das terapias naturais. É procurar adequar aquele composto que vai ter mais a ver com o seu complexo de corpo, mente, espírito, emoção. E por isso a gente tem tantos benefícios maravilhosos na aromaterapia. Só um minuto que eu estou... Bom, não consegui admitir a pessoa. Eu vou encerrar hoje, então, a minha apresentação, mas caso alguém queira conversar, a gente está aqui para responder algumas perguntas. Eu vou sugerir que vocês deem uma olhada nas nossas páginas, né, de Instagram, YouTube, Facebook e tal, porque sempre a gente está fazendo a apresentação de novidades, trazendo lá, e alguma das coisas que eu falei aqui hoje, vocês vão poder encontrar nesse último aqui no Telegram. Quem ainda não tem conta, considera baixar o Telegram, porque ele é muito mais fácil para a gente se conversar do que o próprio WhatsApp. Ele mantém lá todos os arquivos que a gente troca. Então, eu coloquei nesse canal, que é Carla_Stael_Aromaterapia, um e-book sobre a origem dos óleos essenciais. Então, tem muito mais informação lá. É só entrar que você vai conseguir baixar e ampliar suas informações, seus conhecimentos e até ampliar suas dúvidas, né? Para que a gente possa ir aos poucos respondendo. Muita gente ainda acha que por não saber absolutamente nada não deveria perguntar. Mas olha, nunca existe pergunta que seja impertinente, nunca existe pergunta que a gente não possa estar respondendo, inclusive, a dúvida de outro colega. Então, podem abrir seus microfones, eu vou parar o compartilhamento, tá? Para que a gente possa se ver e aí conversar. Muito bem. Tem ainda uma pessoa se conectando. Muita gente. Ilka, corajosa, de câmera aberta. Denise, Delfa. Muita gente ainda tímido. Se quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Abrir o microfone também. E aí? O que vocês acharam? O que ficou faltando para a gente colocar nas nossas próximas conversas? Gi também, abriu, Carla. Oi, é bom ver as carinhas. Agora eu entendo, meus professores da faculdade ficam assim, gente, é muito ruim falar para uma tela. Parece que eu estou falando sozinha. Ana Lúcia também abriu, Cristiane, oba, vamos lá, gente. A Adriana voltou. Beleza, podem abrir o microfone, é só dar um clique aí no microfone que vocês podem falar. Eu aprendi mais ainda hoje. A gente troca muito. Tinha esquecido que a lavanda serve para os insetos, nem lembrava. E é só o começo, a gente tem muita coisa para falar. O óleo essencial tem esse efeito colateral, vamos jogar limpo, né? Ele deixa a gente viciado em querer saber mais, não tem jeito. Em usar mais e querer saber mais. E é por isso que eu tô nessa batalha aí de fazer faculdade, né? Podia estar quietinha aqui em casa, mas não. Tô lá aprendendo mais para dividir com você.